Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Nesta manhã, mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a oração segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta manhã. Obrigado, meu Deus, pelo milagre de abrir os olhos. Obrigado, gratidão, meu Deus, pelo ar que eu respiro, o pão que me alimenta. Obrigado, Pai. O Senhor é digno de honra, de glória e de poder. Toda honra e toda a glória dada, meu Senhor, nesta manhã. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Seja bem-vindo aí no canal, mais uma vez, aí juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Deus é soberano. Ele está na nossa vida e sabe o que nós precisamos. Ele manda na hora certinha tudo aquilo que nós precisamos na oração, a palavra, o louvor. O Senhor opera no meio dos louvores, o Senhor opera no meio da oração e a palavra é vida. Glória a Deus, Ele também opera em nome do Senhor Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. Deus seja louvado. Entre com alegria aí, meus irmãos, e deixando o seu like, se inscrevendo, enviando esta oração a outras pessoas que você conhece. Se você é inscrito, Deus abençoe. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva para abençoar o canal. E Deus vai te visitar, porque estamos juntinhos aqui. Deus conhece o coração, Deus de perto, um Deus de longe. Ele nos sonda, Ele nos vê. Nada é vestido para Ele, tudo é nu. Ele está vendo tudo, meus irmãos. Ele vê a intenção do coração. Se você tiver uma intenção muito boa aqui junto conosco, na mesma fé, na mesma concordância, é claro que Deus vai operar. Ele jamais vai deixar de operar na vida do seu povo, porque Ele falou que aonde chegar a oração, o louvor, a palavra, Ele vai operar. Então está dito, é só crer e acreditar, amém? Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Já está tudo nas mãos de Deus, Ele está no controle de tudo. Vamos aí para o Pai Nosso, para começar, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Glória a Deus, toda honra e toda a glória dados para o meu Senhor. E eu vou deixar o versículo ao coração dos meus irmãos, para os meus irmãos meditar nesse dia chamado hoje, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda a glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor, digno é o Senhor, de honra e de glória. Vamos aí, meus irmãos, e hoje nós vamos para Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4. E os versículos são esses. Aleluia, glória a Deus. Em Ezequiel, é a mensagem para o dia de hoje para meditar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Em Ezequiel, capítulo 2, versículo 6, a Bíblia afirma que o povo que recusa a palavra do Senhor é como sarça, espinho. Houve um perigo tão negativo na história de Israel, que o melhor homem de Israel era como um espinho, e o pior deles era como o próprio espinhal. Aleluia, glória a Deus. Em Mateus capítulo 13, versículo 7, Jesus afirma que os espinhos sufocam a semente plantada no solo do coração das pessoas. E em Mateus capítulo 13, versículo 22, Jesus afirma que os espinhos são os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, os quais sufocam a palavra semeada no coração das pessoas. Olha aí a mensagem que o Senhor está deixando no seu coração, aos nossos corações nesse dia de hoje, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Em Marcos capítulo 15, versículo 17, a Bíblia diz que até o Filho de Deus foi vítima dos espinhos, quando teceram para ele uma coroa de espinho. Uma coroa de espinho.
Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, a Bíblia afirma que o espinho na carne de Paulo que o espinho, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, a Bíblia afirma que o espinho na carne que Paulo tinha era um mensageiro de Satanás para perturbá-lo. Forte, né, meus irmãos? A mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 24, o Senhor fez a seguinte promessa ao seu povo e à casa de Israel: nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor, que qualquer que ao redor deles os roubam, e saberão que eu sou o Senhor. Repetindo, Ezequiel capítulo 28, versículo 24, o Senhor fez a seguinte promessa ao seu povo e à casa de Israel: nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor, de qualquer que ao redor dele os roubam, e saberão que eu sou o Senhor, Jeová. Aleluia, glória a Deus. Olha aí, que possamos pedir ao Senhor que nos guarde dos espinhos deste mundo e nos ajude a nos que nos ajude a nos desvencilhamos de todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Até aqui, meus irmãos, essa é a mensagem que o Senhor deixou ao coração dos meus irmãos nesse dia chamado hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo, 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 santo é o Senhor. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Olha aí, meus irmãos, a mensagem de hoje é para nós não se embaraçar, meus irmãos. Olha aí, o Senhor está trazendo a palavra sobre os espinhos. Os espinhos, meus irmãos, que às vezes aparece na nossa vida. É aquilo que atrapalha-nos a entender a palavra de Deus. Meus irmãos, que mensagem linda que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar nela para a honra e glória do Senhor? Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Ele é fiel, meus irmãos. Se nós andar assim, meus irmãos, sem incredulidade, se nós andar sem incredulidade na face da terra, meus irmãos, o Senhor, claro que vai operar, porque a incredulidade, ela atrapalha, a falta de fé atrapalha, a frieza espiritual atrapalha, o gelo espiritual atrapalha, a falta de comunhão com Deus atrapalha o agir de Deus na nossa vida, meus irmãos. Nós precisamos ser sábios na palavra. O Senhor está trazendo aqui o que atrapalha a nossa vida, os espinhos do dia a dia. Aleluia, glória a Deus. A placa que o inimigo coloca: aqui é meu, aqui eu tomo posse, aqui é meu território, aqui é meu. Ele fica colocando placa, meus irmãos. Quando você dá uma brecha, o inimigo coloca uma placa, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, falando que ali ele já ganhou. Não, repreenda em nome do Senhor Jesus, não dê brecha não para o inimigo não. O Senhor está falando para você nesta manhã o que afasta a presença do Senhor na nossa vida. Os espinhos é aquilo que tira tudo a nossa atenção da palavra, da oração, do louvor, das coisas de Deus, da comunhão com Deus, do aproximar de Deus, de nós ir para a casa do Senhor, reverenciar Ele,
com oração, com louvor, agradecendo pelo ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta. Vamos juntinho aí na mesma fé, na mesma concordância, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. E em cima dessa mensagem aqui, eu faço um convite àqueles que não entregou sua vida para Jesus. Você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Você entendeu os espinhos dos caminhos? Então, meus irmãos, você que não entregou, você vai ali no cantinho, humildemente, todo o seu coração, e você fala: Senhor, eis-me aqui humildemente, de todo o meu coração. Eu entendi o versículo, eu entendi a mensagem, e perdoa os meus erros, minhas falhas, meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Eu te confesso como meu único suficiente Salvador. O Senhor é meu Salvador, da minha casa, da minha família, de todos. E deixa o Senhor trilhar os seus caminhos. Os projetos do Senhor é melhor do que os nossos, os planos do Senhor é melhor do que os nossos, a direção do Senhor é melhor do que o nosso. Nunca faça nada sem apresentar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E um recado para você também que saiu: volte, filha, volta, filho. O Senhor Jesus está nas portas batendo, antes que seja tarde demais. Tantos jovens, tantos adolescentes morrendo, tantas criancinhas sofridas morrendo. Meu Deus, tenha piedade e misericórdia. Vamos se levantar em oração, meus irmãos. Vamos segurar nas mãos. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pela essa geração. Vamos orar, porque o Senhor se agrada disso, meus irmãos. Não importa qual seja a sua religião, meus irmãos. Não importa. Vamos se juntar em oração. O nosso Salvador é um só. O Criador do céu e da terra é um só. Não tem outro, não. Em nome de Jesus, vamos se achegar a Ele. Enquanto é tempo, meus irmãos. Você que está afastado, você que saiu da presença dEle, se achegue a Ele. Reconheça Ele. Volte para Ele. Venha para o meio, venha para a videira, venha para a rocha. Vamos construir a casa na rocha. Que o vento vem, o gigante vem, mas não derruba. Se você sair da presença do Senhor e não estiver em comunhão, ou saiu da obra do Senhor, você está construindo sua casa na areia. Vem um vento, vai te derrubar rápido. Por quê? Porque você não está fortalecido na videira verdadeira que é Jesus. Ele é a nossa força, a nossa alegria. Ele é o nosso escape, é o nosso guarda fiel. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada para Ele, toda exaltação. Você vai para o seu cantinho de oração, eu vou para o meu cantinho, vamos juntos. E não esqueça de enviar essa oração a outras pessoas. Você que não é inscrito, se inscreva. Acredite, Deus vai visitar você. Deus vai visitar você. Tenha fé, tenha esperança. A esperança é a última que morre. Amém? Glória a Deus. Não deixe de orar pelo Brasil, pelas criancinhas, pelos jovens, adolescentes, os doentes dos hospitais. Não deixe de orar. Vamos orar pela nossa cidade, para que o Senhor venha abençoar, acampar os seus anjos. Glória a Deus, aleluia. Todos juntos somos mais fortes. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, meus irmãos? Eu estou apresentando a sua vida. Você que pediu oração por vício das bebidas, por vício das drogas, por vício do cigarro, para você ser liberto de muitas coisas. A serva está apresentando. Não se esqueça que a serva está apresentando. Para tudo isso tem cura. Para tudo isso tem libertação. Para tudo isso tem salvação. Glória a Deus, aleluia. Clame aí junto comigo o sangue de Jesus. Clama o nome de Jesus no seu problema aí. E fique em comunhão com Deus. Deus vai vir te visitar. Glória a Deus, aleluia. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. E tenha um dia de vitória, um dia abençoado, nesse dia chamado hoje. Amém?